Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o Raimundo Queiroz, um dos presidentes mais icônicos na questão esportiva do Goiás, né? Ele que foi presidente do clube entre 2003 a 2006 e ele também foi diretor de futebol do Goiás entre 1994 até 2003. Perdão, diretor de uma maneira geral, né? Ele também participou em alguns momentos da parte de futebol do clube. Ele já está afastado do Goiás há 14 anos, acabou retornando nesta temporada. Dentro desse período ele passou em outros clubes, igual o Vitória, Santa Cruz, Criciúma, Feirense e também pelo Goiânia, além do Aparecida aqui no futebol goiano, e recentemente acabou retornando. Segundo informações do Periquito Brisado, eu bati um papo com ele, muito obrigado ao Iago, que me passou aqui alguns detalhes que eu quero dividir com vocês. O Raimundo Queiroz, depois desse período afastado, ele reativou nesse ano o seu título de sócio proprietário, tá? Hoje ele está apenas como sócio proprietário do clube, mas não é um conselheiro. Vale lembrar, existe essa diferença, o Goiás que tem vários conselheiros, vários sócios proprietários, só que a diferença, uma coisa não dá direito à outra. O Raimundo Queiroz é apenas um dos sócios proprietários e que nesse momento está apoiando um movimento que se chama União dos Sócios. Segundo informações do Periquito Brisado, o Raimundo Queiroz acaba apoiando esse grupo político, mas provavelmente não vai ter a força política, né, interna para retornar ao Goiás, tá, de forma integral. Basicamente, esse é o resumo atual do Raimundo Queiroz. O Periquito Brisado também me confirmou que aquelas acusações, né, o seu julgamento, de fato, ele não era inocente de várias acusações. A questão é que, por sorte, acabou passando o prazo do Raimundo Queiroz ser julgado. Uma das coisas que a gente só vê, inclusive, aqui na justiça brasileira. Então, assim, o Raimundo Queiroz não é um santo, tá? Pelo menos, segundo informações da própria justiça. Eu li aqui um artigo completo do Mais Goiás, que teve acesso aos arquivos desse processo, envolvendo o Ministério Público de Goiás e o Goiás Esporte Clube contra o ex-presidente Raimundo Queiroz. Segundo os autos, foi confirmada a condenação do ex-dirigente por apropriação indébita. Porém, devido ao tempo de condenação e com não cumprimento da pena, o crime prescreveu. Em janeiro de 2016, que o Raimundo foi condenado à pena privativa de liberdade em 1 ano e 6 meses de reclusão e 48 dias com a multa em regime aberto. Tá? Naquele momento ele teve que pagar aí 10 salários mínimos, mais ou menos R$ 7.800, e ficou afastado do Goiás. No ano passado, inclusive, o Raimundo Queiroz teve o interesse em se candidatar ao clube, naquela época, em junho de 2023, mas acabou não tendo força para isso. O Raimundo Queiroz, ele moveu uma ação contra o Goiás na justiça, dessa vez acompanhado também pelo ex-presidente, o Cid de Oliveira. Esta informação que foi confirmada pelo pessoal do Esporte Goiano, um abraço para todos, onde buscava esse reconhecimento dos seus direitos de se tornar sócios, conselheiros, melhor dizendo, vitalícios do clube. Só que como o Goiás ele acabou articulando, uma questão política aí, ele foi presidente do Goiás até 2003. Só que neste estatuto social do clube implementado em 2002, apenas os dirigentes de 2004 para frente, os presidentes, que se tornaram conselheiros vitalícios do Goiás. Uma questão aí também para deixar fora o Raimundo Queiroz. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre este assunto. Então, assim, o Raimundo Queiroz ainda faz parte, vamos colocar assim, do Goiás, mas como sócio proprietário. Segundo as investigações da justiça, ele foi sim condenado, ou seja, é culpado sim por apropriar de um patrimônio do Goiás Esporte Clube. Então, algumas vezes o próprio Edminho já falou, quando era perguntado sobre esse assunto, o próprio Paulo Rogério Pinheiro, sempre ironizando a questão do Raimundo Queiroz. E agora também eu quero dar a minha opinião a respeito desse assunto, tá bom? Pode deixar o seu comentário, tendo alguma atualização, esse movimento político, do Raimundo Queiroz com o Goiás hoje, essa informação do Periquito Brisado, nesse grupo que se chama, deixa eu pegar aqui para vocês, é muita mensagem, cara, acaba às vezes me perdendo, se chama União dos Sócios, tá? Esse movimento que está assim sendo apoiado pelo Raimundo. Então, beleza, agora eu quero dar minha opinião também a respeito desse assunto. Assim, não é uma opinião só contra o Raimundo Queiroz, ou a família Pinheiro, ou o Edminho, ou sei lá, o Luciano Patiello.
Nada disso, tá? A minha opinião, ela envolve um cenário geral em relação ao futebol. E eu não consigo, e isso eu tenho comigo em quase todas as relações, eu não consigo acreditar em um grande grupo, vamos colocar assim, de indivíduos. Eu até e confio sim no potencial do indivíduo único, mas quando se trata de juntar forças, de atribuir responsabilidades, de ganhar força num movimento político, por exemplo, isso já não é minha praia, tá? Confesso para vocês que não tenho esperança quando envolve o macro, né? Envolvendo muitas pessoas, muitas ações, protestos, etc. Infelizmente isso a gente vê que em quase 100% dos casos acaba não surgindo efeito nenhum, seja no Goiás, seja em qualquer outro tipo de manifestação. Então assim, eu não acredito nesta forma que o Goiás é gerido, no modelo associativo, essa questão política, esse jogo político, burocrático que existe no Goiás. Para mim, voltar o Raimundo Queiroz ou qualquer outro personagem do passado é voltar no tempo, tá? Não faz sentido, ainda mais o próprio Raimundo que teve essas acusações. Você pode até comentar, mas ele pode ter pegado alguma coisa, mas acabou fazendo pro Goiás. De fato, mas se a gente for levar a ferro e fogo tudo isso, então assim, eu posso fazer coisas boas, né, pro Goiás, sei lá, mas também posso roubar, tá? Isso não tá certo, tá? Não tá certo nem do Goiás, nem, sei lá, no Vila Nova, na prefeitura de Goiânia, isso não existe, tá? Então assim, eu penso que é um argumento falho. Não defendo a família Pinheiro também, não defendo a continuidade, sei lá, do Goiás no modelo que é hoje, tendo os conselheiros como Paulo Rogério, Edminho, o próprio Cid Oliveira. Eu não sou favorável a esse modelo mais, tá? Para mim o Goiás deveria ter mudado isso há pelo menos 15 anos, continuou tocando da forma que dava, e hoje o único caminho plausível para o Goiás, já dei a opinião nos outros vídeos, é se transformar em uma SAF. E vale lembrar também, o Raimundo Queiroz, beleza, conhece de futebol, isso ficou bem claro no período do Goiás, só que assim, ele já está fora dessa atividade de clubes minimamente relevantes, vamos colocar assim, há pelo menos 10 anos. Então, se o futebol, eu já diria que ele mudou completamente da cabeça aos pés, de 2020 para cá, quem dirá de 2014, 2010 para hoje. Então assim, não faz o menor sentido, não tem essa possibilidade, tá? Hoje, como eu falei, o que tem do Raimundo Queiroz é esses tópicos em relação a ser um sócio proprietário do clube e também envolvendo este apoio a um grupo político. Hoje quem manda no Goiás, basicamente, quem tem esse poder é o Haroldo Guidão, né? O clima quente nos bastidores, mas nesse momento ainda acredito eu, tá, que não deve ter nenhum tipo de demissão ou pedido de renúncia do Haroldo Guidão, ou até mesmo a saída do Lucas Andrino ou do CEO do clube, o Luciano Patiello. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre esse assunto também, e para mim só existe um caminho para o Goiás e para um país corrupto igual o Brasil, que infelizmente é ter um dono, tá? Não tem muito o que fazer, você pode sonhar com outros tipos de gestão. Eu até gostaria de ver um Goiás, sei lá, com uma figura igual era o Ailê Pinheiro, mas infelizmente isso não existe mais, tá? E para mim, se você não superar isso e colocar profissionais de fato em cada um dos setores, o Goiás vai continuar esse clube e nem isso, tá? Talvez o Goiás, como a gente conhece hoje, pode até mesmo ser extinto do futebol brasileiro por conta de diversas gestões ruins, ultrapassadas, uma atrás da outra, beleza? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e conferir os dois links da Atitude Multimarcas e também da Pix Brasil, onde você ganha R$20 de graça. Os dois links no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!